Pode começar. Vou começar, irmãos, porque hoje tem muitas passagens a serem colocadas, então já vou orar e iniciar aqui. Amém. Pai maravilhoso, entramos diante da Tua presença e oração, te agradecendo por mais essa reunião, Senhor, por mais este resumo semanal da leitura da Sua santa, bendita e poderosa palavra, onde iremos nos aprofundar em João, Êxodo e Salmos, Senhor. Sim. Peço para que me guie, Senhor, que me direcione para ser o mais breve e o mais claro possível, para que não afadigue os nossos irmãos que estão cansados de uma longa jornada durante essa semana, Senhor. Que tudo seja feito para a Tua glória e para a Tua honra e que nós sejamos edificados como igreja, como corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar hoje no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3. Onde já deu uma destacada aqui. Amém. Então aqui, ó, eu destaquei o versículo 3, onde Jesus fala. É João 9? João 9, versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais. Então aqui perguntaram para Jesus por que o homem nasceu cego de nascença, né? Só para vocês terem um contexto. Aí Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém. Então aqui há situações onde Jesus falou que a doença apareceu por conta de pecado, que ele falou, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior, que nós vimos inclusive na semana passada. Mas existem certas doenças também que o Senhor permite para que ele seja glorificado numa cura milagrosa e muitas pessoas venham a crer, né? Então destaquei para vocês terem noção que tanto tem doença que pode vir por práticas recorrentes de pecados, mas doenças que vêm mesmo da parte da permissão do Senhor para que ele seja glorificado numa cura milagrosa através de um servo e a pessoa possa crer na palavra que está sendo ministrada, como aconteceu no ministério de Jesus durante todo o tempo. E aí depois eu pontuei no versículo 39 do mesmo capítulo. João 9, 39. Ainda no 9. E aí Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus perguntaram para ele, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Esse texto, irmãos, nós vamos ter um esclarecimento maior numa outra passagem, mas aqui os fariseus, eles falavam com total convicção, sem margem para dúvidas, que Jesus era um charlatão, que Jesus não falava da parte de Deus, que Jesus não era o Messias. E eles alegavam, então, eles falavam isso com plena convicção. Eles não duvidavam no coração deles que Jesus era uma fraude. Então, Jesus fala, por conta disso, de vocês me negarem conscientemente, voluntariamente, o juízo de vocês será enorme. Porque há pessoas que negam ao Senhor Jesus por ignorância, por não realmente conhecerem a Ele. Mas uma vez que a luz os ilumina, o Senhor abre o coração e eles confessam que é mesmo Jesus, né? Então aqui é a responsabilidade de você falar contra ou a favor do Senhor. Mais para frente nós temos um aprofundamento melhor, uma palavra mais clara ainda. Depois, seguindo no capítulo 10 já, versículo 1, vem uma das passagens mais conhecidas por nós, que é o bom pastor, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui só para contextualizar. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta... Aqui eu vou fazer uma exposição, irmãos, então eu vou parar, depois eu vou retomando, para ir ficando claro, não ficar muito acumulado. Mas, então, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Então aqui está falando de dois tipos de homens. Aquele que entra de maneira correta, aonde a ovelha vai presenciar ele entrando pela porta, e aquele que vai entrar pulando a cerca. Então está falando de dois homens com naturezas diferentes
e atitudes referentes em relação às ovelhas. E aí, continuando no 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então está falando que o primeiro que entra pela porta, a ovelha de imediato reconhece a voz dele, o segue sem nenhuma hesitação. E esse pastor, ele anda à frente das ovelhas, ele toma a frente. Então, ele se responsabiliza pela proteção, pelo sustento dessas ovelhas. Ele se compromete por elas. No versículo 5, continuando, mas de modo nenhum seguirão o estranho, que é aquele que entra pela cerca, que pula a cerca, né? Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E aqui, Jesus está pressupondo que essas ovelhas sejam inteligentes e entendidas na palavra, né? Porque a ovelha que não aprende a vontade de Deus, que não se aprofunda nos mandamentos e estatutos, como é o que nós estamos fazendo aqui todas as quinta-feiras e ao longo da semana, esse que não tem essas ferramentas, esses instrumentos, ela vai ser enganada pelo ladrão, pelo que pula a cerca. E vai confundir a voz, e vai achar que é a voz do verdadeiro pastor. Mas aqui Jesus já está falando, já está pressupondo que esta ovelha é uma ovelha sábia. Uma ovelha que lê as escrituras, que lê os evangelhos, e que, portanto, quando o evangelho sai da boca do bom pastor que entra pela porta, ele vai reconhecer e vai segui-lo. E quando vai vir uma heresia, ou alguma coisa que não tem cheiro de evangelho, de vida eterna, ele vai se apartar dessa, vai fugir deste pastor salteador e ladrão. E aí, partindo para o capítulo 10 ainda, versículo 25, eu destaquei aqui uma outra fala de Jesus. Ó. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. Então aqui, eles só para contextualizar. Então, perguntaram para ele, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Aí Jesus respondeu no 25. Já falei, então Jesus afirmando que ele é o Messias, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então as obras que eram carregadas dos milagres, dos prodígios. Mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Mais uma vez falando das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, como foi dito anteriormente no capítulo 10, ali no comecinho. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, olha só essa palavra de segurança agora, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então olha só, mais uma vez a gente vê nessa segurança em Cristo, né? Mais uma vez ele afirmando que uma vez nas mãos dele, ninguém tem o poder de arrebatar das mãos dele. Mas lembrando mais uma vez, irmãos, essas ovelhas sensatas, que buscam realmente o conhecimento da verdade, da palavra, e realmente reconhecem a voz de Jesus como pastor. E aí, continuando, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então aqui já encerra esse sentido de segurança que eu quero que vocês tenham sempre em Cristo, irmãos. Lembrando que Jesus está pelejando pela nossa salvação o tempo todo. Ele está nos mantendo no caminho dele. Ainda que pequemos, ainda o Senhor nos dá ainda a capacidade de nos arrependermos e nos renovarmos e, na semelhança de Davi, retornarmos às suas veredas. E aí, seguindo no versículo... No 11, agora capítulo 11, versículo 9. Uma instrução aqui de sabedoria de Jesus. Então, capítulo 11, versículo 9. Jesus fala assim, não é verdade que o dia tem 12 horas? Porque o dia para o judeu começava às 6 da manhã e terminava às 18 horas, né? Então, portanto, 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, aqui, ele pega de uma figura literal, que realmente é o nosso dia, que começa com a luz do sol brilhando às 6 e se põe às 18, falando para que, metaforicamente, quem anda durante o dia com a luz, que é na presença de Jesus, este não tropeça. Mas quem anda na ausência de Jesus, na noite, esse irá tropeçar.
Então, dizendo aqui que as diretrizes, os mandamentos, os conceitos que o Senhor Jesus deu ao longo dos evangelhos funcionam para nós como luminares para que tomemos as melhores decisões, para que não pequemos voluntariamente diante da presença dele. Então, andar nessa luz é andar conforme Jesus nos ensinou. E aí, no versículo 25, do mesmo capítulo, então 11, 25, eu pontuei aqui essa frase de Jesus. Essa é bem famosa, aliás. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que foi a frase que Jesus falou para Marta, né, acerca de Lázaro. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então aqui ele está falando da eternidade realmente, da promessa maior que o Pai fez em Cristo, que é a vida eterna, né? Que nele está a ressurreição e a vida, né? E ainda que a pessoa morra, ela viverá. E depois nós vimos a ressurreição literal de Lázaro, mas Jesus também fala do sentido mais profundo da eternidade mesmo, da ressurreição para a vida eterna. E aí, seguindo, no versículo 50, eu acho importantíssimo isso, ó, para você ver como Deus usa até o ímpio para suas profecias às vezes, mas profecias que falam a respeito de Deus, né? Não profecias de engano. Então, no versículo 50, não, no 49, irmãos, olha o que está escrito aqui, ó. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, porque eles estavam querendo fazer mal a Jesus, né? E aí vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Então aqui é Caifás, o mesmo Caifás que entregou Jesus à morte para Pilatos e para os romanos como sumo sacerdote daquela época, que é o principal representante do judaísmo, aquele que se apresentava no Yom Kippur uma vez ao ano para Deus, o único que tinha essa prerrogativa, esse direito. Este mesmo homem que foi perverso de entregar o Salvador, profetizou que por a morte deste mesmo homem, toda uma nação seria salva. Mas essa profecia vai muito além, porque não é só a nação judaica, né? Nós também, gentios, os não-judeus, né? Se estendeu a nós também. Então, para você ver que mesmo da boca de Caifás, às vezes o Senhor, pelo próprio cargo sacerdotal, por ele ser o sumo sacerdote, e ainda ser ímpio, ainda assim o Senhor coloca palavras e profecias, mas profecias que se cumprem, que diz respeito realmente à obra do Senhor. Aqui, no caso, falava da morte de Cristo, que já era iminente, já estava próxima, e Caifás profetizou que da morte dele toda uma nação seria resgatada por a morte deste homem. Então, o próprio Caifás confessou, mas ele mesmo não teve a força de crer na sequência e entregou o Salvador. E aí, no capítulo 12 já, irmãos, versículo 23... Eu acho lindo essa metáfora que ele vai usar da semente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, no 23. 24, na verdade. Em verdade, verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha só que maravilhoso isso, né? Porque há sementes que caem na terra, e por algum motivo, como na parábola do semeador, onde o apóstolo ministrou no mês passado, às vezes ela cai numa terra com pedras, às vezes ela cai e não tem ali uma quantidade de terra para ela poder criar raízes, e essa semente, como ela não consegue morrer, ela não consegue abrir, ela vai morrer só, vai morrer solitária. Mas aquela que desce mais a fundo, a terra a abraça e ela rompe, vai gerar raízes, vai gerar um caule, vai gerar folhas, vai gerar frutos com sementes. Então aqui está falando da morte do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, que da morte dele, ele iria gerar muitas vidas para a eternidade para o Pai, porque ele foi as primícias. Eu vou falar disso no livro de Êxodo, para vocês verem que maravilhoso é Jesus cumprindo todas as festas judaicas de maneira extraordinária. Mas aqui ele está falando dele mesmo. Se ele não morresse, se ele realmente não morresse, se não rompesse aquela semente, a eternidade, o sacrifício não seria aceito pelo Pai,
E, portanto, a expiação dos pecados não poderia ter sido feita. Então, aqui Jesus fala da necessidade, por que ele teria que morrer, e usou essa figura da semente para ilustrar bem isso. E depois nós temos aqui no 41, versículo 41, do mesmo capítulo 12. Deixa eu ver se é o 40 ou 41. Aqui. Então vamos seguir no 41. Ó, Isaías. Vamos ver o que Isaías disse no 40 primeiro. Então, ó, Isaías disse: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então isso daqui é um juízo de Deus aos judeus da geração de Jesus, profetizado por Isaías. Aí no 41, está explicando. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. A glória de quem? De Jesus. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Olha só, então muitos dos judeus principais, com autoridade, os príncipes, creram em Jesus. Mas olha só agora o que atrapalhou a fé deles. Ó. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Então eles amaram mais os status como homens importantes da sinagoga do que a confissão genuína em Cristo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então isso daqui é algo que diz respeito à nossa geração. Às vezes nós estamos em cargos importantes. Posso até tomar a Lu aqui como exemplo, que está aqui do meu lado, que foi promovida hoje pela graça de Deus. O Senhor tem dado competência a ela de ter feito o melhor trabalho, ela foi promovida e ela foi levantada numa posição de status elevada. E o coração dela poderia ficar soberbo com isso. Então até um alerta, não só pela Lu, mas para pessoas que são promovidas, de ficarem espertas com isso, né? De às vezes não se envergonharem de Jesus, do status de cristã, de continuarem confessando o Senhor, independente da sua camada social, né? Independente de onde você ascender socialmente, você não se esquecer do Salvador, você continuar confessando Jesus como seu Senhor, não se envergonhar dele, independente das consequências. Que no caso aqui, desses principais da sinagoga, eles perderiam o direito de frequentar a sinagoga. Então eles preferiram frequentar a sinagoga com os fariseus do que deixarem de frequentar e escolherem a Cristo. Então não conseguiram renunciar aos seus status, a sua glória, ao seu esplendor diante dos homens. E aí, seguindo, no 41 eu já fiz, agora capítulo 13, 1. Também lindo, a lavagem dos pés, que é muito conhecida. Vou ler o comecinho aqui só. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só que lindo isso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, até então naquele momento o Pai já tinha confiado tudo nas mãos dele, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com quem estava cingido. Essa parte é engraçada agora. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, acho que até aqui já encerra bem o sentido, né? Estão mostrando que todos nós devemos passar... Aqui há um duplo ensinamento, na verdade, mas o primeiro, todos nós devemos passar por essa purificação feita através de Jesus, mediante o Espírito Santo. Então, no nosso processo de salvação, ela começa com o nosso arrependimento genuíno das obras más do passado. Então, a confissão dos nossos pecados, genuíno arrependimento, como João Batista disse, os fariseus não tinham esse arrependimento que produzia frutos. E, na sequência, o Senhor, como foi profetizado nos profetas, ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne.
pelo Espírito Santo, o Senhor nos capacitaria a obedecê-lo. Nos daria força para obedecer os seus mandamentos, tanto do Antigo Testamento, quanto os aperfeiçoados por Jesus no Sermão da Montanha. Então aqui essa primeira parte diz respeito a sermos limpos e purificados em continuidade com o Senhor, para termos parte com Ele, mas também temos aquela lição da ministração do apóstolo de semanas atrás sobre o servo, né? Jesus na posição de Messias, de enviado da parte de Deus, o maior dentre todos, se colocou na posição de lavar o pé, que é a parte mais suja do corpo, né, dos seus discípulos. Então, o maior se fez o menor e lavou a parte mais suja, né? Pelo que Pedro se constrangeu grandemente e não permitiu, né? Mas quando Jesus explicou a importância daquilo, que Pedro não teria parte com ele, se não permitisse ser lavado, Pedro veio com essa: não lava somente os pés, lava tudo que você quiser, né? O importante é ter parte com você. Então aqui a humildade também, a disposição para o serviço, independente de como você é visto numa escala social pelos seus irmãos. Então, às vezes, olhando na Caris como exemplo, nós olhamos às vezes o apóstolo como em termos hierárquicos, como se ele fosse o maior ali, né? Mas aqui, por essa palavra, é como se o apóstolo tivesse que ser feito o menor de todos no coração dele, né? Se fazer o mais humilde, o mais modesto, como se ele tivesse que lavar todos os nossos pés. Mas isso numa ótica humana, porque perante a Deus todos nós somos iguais. E o Senhor vai nos capacitando e nos dando os dons na medida que o tempo vai passando. Então aqui é uma lição de dupla, né? A necessidade de sermos purificados pelo Espírito Santo através de Jesus, por Jesus através do Espírito Santo, na verdade, e depois essa lição de humildade que o Senhor sempre nos passa, se fazendo como servo sempre, se fazendo sempre como pequeno, como menor, como aquele que se humilha, mesmo a pessoas pequenas e formigas e micróbios como nós. E aí, na sequência, temos o versículo 14 do mesmo capítulo 13, onde eu destaquei aqui. Vou ler um pouquinho antes, no 13. Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Então aqui o Senhor lembrando eles mais uma vez. Me fiz de servo, mas lembre-se que eu sou o Senhor de vocês ao mesmo tempo. Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que eu estava falando anteriormente lá atrás. Porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Então é importante vocês verem que nem tudo que Jesus fala é mandamento, mas o que ele pratica também. Às vezes Jesus não abre a boca, mas o jeito dele andar, dele colocar a mão, dele lavar, às vezes o ato, a ação não verbal já é um modelo para nós seguirmos também, né? E aí Jesus complementa no 16. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então aqui já encerra bem esse sentido. Foi só para complementar aquela parte. E aí temos no 34 do mesmo capítulo 13 ainda. Então versículo 34 do 13 ainda. Eu pontuei aqui. Jesus falando: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão, esse aqui que é importantíssimo, 35. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então aqui, irmãos, nós vemos uma das credenciais que nos confirmam perante a nossa irmandade, perante ao mundo, que somos discípulos genuínos de Jesus Cristo, que é o fato de amarmos todas as pessoas ao nosso redor. Então esse amor, ele vai funcionar como carimbo, como selo de que somos discípulos verdadeiros do Senhor. E seguindo, agora já no 14, versículo 6. Um dos textos áureos, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, e aqui vocês podem proclamar para qualquer um, para hindus, budistas, shintoístas,
espíritos kardecistas, candomblecistas, que mais? Para todo mundo. Então isso daqui para quem vocês tiverem oportunidade de falar isso aqui, não tem como negar isso daqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus Cristo, o Messias. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então aqui é o texto áureo irrefutável de que, infelizmente para o mundo, nem todos os caminhos levarão a Deus. Entendeu? Aqui é irrefutável. Aqui realmente é o que eu falo para os meus alunos. Eu gostaria muito de falar para vocês, já falei para inúmeros alunos, que todos os caminhos levam a Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu sou obrigado a confessar que não. Aqui o Senhor, ele direcionou. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Então, imediatamente, todos os caminhos se fecham. Aí você tem duas alternativas. Ou você não crê no que Jesus falou, ou você crê que outros caminhos levam a Deus. Mas se você escolhe crer, imediatamente todos os outros caminhos se fecham. Então, para mim, esse é o texto mais poderoso acerca de tirar aquela falácia de que todos os caminhos levam a Deus. Isso daqui é irrefutável. Se você tiver sinceridade intelectual, você vai falar, eu prefiro não crer nisso, porque se eu crer nisso, eu vou ser obrigado a confessar que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Então, é melhor você não crer. Você falar, é verdade, se eu crer nesse texto, é isso. Então, você pode escolher não crer para crer no que você quiser. E aí, temos o 15, capítulo 15. Deixa eu ver. Também vou ter que ler um pouco aqui, irmãos. Me perdoem, porque essa parte aqui, inclusive, é uma palavra muito bonita que eu tive a oportunidade de ler no meu primeiro dia de escola de líderes. Foi o primeiro texto que eu trabalhei com os meus irmãos na escola de líderes. Ele diz assim, eu vou fazer também uma exposição versículo a versículo para não ir ficando uma bola de neve. Eu sou a videira verdadeira, então Jesus falando aqui, e o meu pai é o lavrador. Então Jesus, ele é uma árvore frutífera e o pai trabalha por esta árvore. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então Jesus aqui fala que é possível ter um ramo que esteja nele, na videira, mas pode ser improdutivo. Só que aí o Senhor não vai se contentar com este ramo e vai deixar ele lá. Esse ramo vai ser cortado, né? E vai ser mais frente, lá na frente vai falar que vai ser lançado no fogo. E aí, ó, então não der fruto, ele o corta. E todo o fruto que dá, ele limpa, para que possa dar mais frutos, né? Para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então aqui, ó, lembrando mais ou menos da lavagem dos pés, de tudo que o Senhor lhe ensinou aos apóstolos. Eles já estavam limpos, né? Então eles já estavam eles já estavam nessa videira de modo apropriado para poder gerar frutos, né? E aí no 4 ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ó. Então aqui, ao mesmo tempo que Jesus nos dá a segurança de nós não ficarmos perdidos dele, também tem uma atitude que nós devemos uma atitude que nós devemos exercer em direção a Jesus também. Porque Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, não é simplesmente entregar tudo para o Senhor. Ah, não, o Senhor está guardando de mim, deixa eu viver do jeito que eu quero. Não, permaneçam nele, nos ensinamentos dele, nas instruções, no próprio modelo que ele se apresentou, tanto no verbal, quanto no de atos, nos atos simbólicos, nos gestos, né? Permaneçam nele, do modo que ele ensinou, que ele nos ensinou. E aí, então permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, então aqui está falando que é impossível para nós produzirmos frutos sem estarmos no Senhor Jesus. Se não permanecerem na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha só.
Se alguém não permanecer em mim, agora está falando do oposto, agora de quem não permanece, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Então isso aqui também é importante, irmãos. Na medida que nós não formos gerando fruto, nós não vamos tomando da seiva da videira. Então nós deixamos de ser alimentado pela seiva, e tudo que não é alimentado pela seiva vai secando, e quando seca demais, acaba quebrando e caindo da videira e morrendo. Então é o processo daqueles que vão se esfriando, vão se afastando de Jesus Cristo gradualmente, muitas vezes por pecados graduais que não são corrigidos, que há arrependimento, mas depois volta, e nesse processo de você ir pecando, se arrependendo, mas voltando à prática, você vai esfriando, vai sentindo mais culpa, e essa culpa vai fazendo você se aproximar menos de Deus, pegar cada vez menos a seiva, a palavra, e esse esfriamento vai fazer você secando até um nível que você vai apostatar, secar e cair. E aí você não vai conseguir mais se voltar para o Senhor em arrependimento genuíno e renovação de vida. Então aqui é o cuidado para nós, não nos esfriarmos e se afastarmos da videira, né? E aí qual que é o destino? Secará, e aí vai ser apanhado e não vai ter retorno, vai lançar no fogo e vai queimar. Aí já é o destino da alma no inferno, né? Já profetizando o fim mesmo, que não tem mais como retornar, não tem como a seiva alimentar já algo que secou e quebrou e morreu. E aí no 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Então, mostrando que esses frutos não são para a nossa própria glória, mas para a glória do Pai. E aí, saindo um pouco agora da videira e indo para o versículo 25 do mesmo capítulo 15. No 25 ele fala assim, fala sobre o Consolador, sobre a promessa do Espírito Santo. Então, isso porém é para... deixa eu ver se é o 25 ou 24. Isso conta. 26, perdão, é o 26. Quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui o primeiro, nós vamos ver algumas funções do Espírito Santo. A primeira é testemunhar sobre o Messias, sobre Jesus. É nos dar essa certeza de que Cristo verdadeiramente morreu. Nós que não somos testemunhas oculares, só conseguimos crer que houve um homem chamado Jesus, que morreu, ressuscitou dos mortos, e que nos justifica de todo o pecado pela fé nele, que nos justificou diante do Pai. E só é possível crer neste absurdo, porque é um absurdo a gente crer nisso, sem testemunhar de um modo ocular. Só é possível pelo Consolador, por obra do Espírito Santo. Então essa é a primeira função do Espírito, no qual nos vimos aqui. Testemunhar acerca de Jesus de modo que nós cremos no absurdo, que nós cremos mesmo como testemunhas não oculares. E aí temos na sequência deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Voltando um pouco no 15:9, irmãos, que eu dei uma puladinha, fala um pouco sobre o amor, no 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então esse permanecer, se não ficou muito claro, é permanecer no amor com que Cristo nos amou, e no amor que só é possível ser praticado mediante obediência aos mandamentos de Deus, que nós temos visto no Antigo Testamento e aperfeiçoados por Jesus no Novo. E depois nós temos no 22 do capítulo 15 ainda, esse é um versículo pesado, mas muito importante, que é a nossa responsabilidade uma vez que nós cremos em Jesus. Então no 22 fala assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então aqui é a responsabilidade de nós. Então o Espírito Santo, ele nos deu o presente de crer em Jesus, de ter essa fé,
de que Jesus é o Messias e que ele fez resgate dos nossos pecados perante a Deus, sendo um sacrifício aceito e perfeito e aceito. E só que isso nos traz uma responsabilidade também. No juízo nós não podemos alegar que nós não sabíamos. Entendeu? Então, a partir do momento, a pessoa que crê, caminha com o Senhor e depois se desvia, aí o juízo do Pai deve vir pesado contra essa pessoa. Mas ao mesmo tempo também, essa responsabilidade nos traz salvação também. Então é algo que nos traz muito peso de responsabilidade, mas ao mesmo tempo, se permanecermos na videira, nos trará salvação e vida eterna. Então vocês realmente terem consciência do peso de que é ter essa revelação, porque nem todos a têm. E depois do testemunho do Espírito Santo acerca de Jesus eu já falei. Agora vamos para o capítulo 16, 8, onde vamos ver uma outra função do Espírito Santo. Então 16, 8 diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a discernir acerca do pecado. Então, o que é bom, o que é mal, e vai nos dar força suficiente para rejeitar o mal e escolher o bem. Ele vai nos convencer da justiça de Deus, na qual ele satisfez pela sua morte na cruz. Então, a morte de Cristo, como o Cordeiro Imaculado, que não pecou, e na sua ressurreição, ele se apresentou ao Pai limpo e puro, e satisfez essa justiça que Deus estava querendo satisfazer desde o pecado de Adão, na qual o homem estava destinado à morte eterna. Então, desde o pecado de Adão até Cristo, ficou um gap, um espaço aonde nós não estávamos justificados diante de Deus. E a partir do sacrifício do Senhor, essa justiça ela foi preenchida ao Pai. O Pai se satisfez em Cristo e nos justificou pela perfeição dele, pelo sacrifício excelente dele. E o Espírito Santo nos convence desta justiça praticada por Cristo. Então, quando cremos em Cristo, o Senhor nos coloca no coração a certeza de salvação nele. Fica claro para nós pelo Consolador de que foi pago o preço. E o juízo aqui, de que ao mesmo tempo, o diabo não terá mais nenhum poder sobre nós, porque aqui o príncipe deste mundo já está julgado. Então, aquela questão de que depois que a gente crê em Jesus, claro, partindo daquele que permanece na videira, não aquele que vai se esfriando e vai secando, o diabo já não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Ele tentará sim influenciar de diversas formas, apresentar os pratos limpos, os pratos cheirosos, apetitosos, para que nós pequemos esses pratos e pequemos em semelhança de Eva com fruto, né? Então ele vai nos apresentar, né, as oportunidades para pecarmos, mas ele não tem nenhuma ação direta sobre nós, pois o valente já está morando dentro de nós mediante o Espírito Santo, como o Senhor Jesus disse naquela frase do homem valente, né, que ninguém vai entrar na casa do homem valente, né? Então o valente já está habitando em nós. Então o diabo não tem como um espírito que permanece na videira ser possuído por Satanás e ter influências internas de Satanás. Sendo, então, limitando Satanás apenas a influências externas, a tentar nos colocar tropeço. E daí vem aquela advertência de Jesus, falando para andarmos na luz, que aquele que anda durante o dia não tropeça. Então, o segredo para se desviar dos pratos que Satanás nos oferece é andarmos de dia, na presença de Jesus, nos mandamentos, no amor, nos ensinos do Senhor. E aí, temos aqui no 33, para fechar finalmente João,
aquela frase maravilhosa, né? Que muitos pastores, falsos profetas escondem, né? Mas que eu vou fazer questão de ler para vocês. Os falsos profetas vão esconder. Mas está aqui, ó. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, né? Então isso é ocultado, né, pelos falsos profetas. Porque por falso profeta é interessante que nós só tenhamos ganhos, então melhor carro, melhor casa, riquezas, prazeres, prosperidade. Mas na verdade a realidade do crente é essa daqui, ó. Passaremos por muitas aflições, muitos pratos serão ofertados por Satanás para nos desviar do caminho do Senhor. Mas, como diz Jesus, ó, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E ele nos deu o Consolador para que possamos vencer também. Então encerramos João com essa clareza de que tenhamos aflições, mas o importante é o encerramento. O Senhor venceu o mundo e nos capacitou pelo Espírito Santo a vencermos também. E agora vamos para Êxodo. Vamos ver se eu consigo fazer um milagre aqui em 21 minutos. Êxodo 27, 20. Vamos lá. Vamos ver o que o Espírito me atentou aqui. Então, 27, 20. Aqui. Então, vou dar mais um tempinho para vocês chegarem. Importante é ela estar legível, meu amor. Está legível? 27 e 20? Tá. Então vamos lá. No 20 está assim, ó. Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira. Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse mesmo. Para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então aqui, por que eu separei esse versículo? O apóstolo, todo final do ano, ele fala sobre a Hanukkah, né? Sobre aquele episódio de Judas Macabeus, né? De que havia uma instrução do Senhor de sempre manter, né, uma lâmpada acesa, quando chegava o fim do dia ali no tabernáculo, manter sempre uma luz acesa, era o mandamento do Senhor. E essa luz que está sempre acesa, eternamente acesa, aponta justamente para Cristo, naquela figura que ele nos apresentou em João. Então, para você ver mais uma vez a correlação, né? De como aquela luz do qual o Senhor Jesus nos instrui a andar para não tropeçarmos, já estava profetizada aqui no capítulo 20, sobre este candelabro, né? Do qual a luz teria que ser sempre acesa. E quando ela estava acesa? Durante a noite, entendeu? Porque de dia, como não havia tropeço, o Senhor fala, no momento da escuridão, no momento da adversidade, no momento da tentação, eu estarei lá, como luz, para vocês andarem diante de mim e não tropeçarem, mesmo diante da noite. Olha só que maravilhoso essa passagem. E aí temos depois do 28:3, agora já pulamos o capítulo para o 28:3, o Senhor instrui assim a Moisés: diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrar, para que sirva no ofício. Então, por que eu pontuei aqui? É uma preocupação do apóstolo, da apóstola e de toda a igreja genuína, que nós oremos a Deus e que o Senhor nos revele os nossos dons, né? De que modo nós possamos servir na casa do Senhor. Então nós já vemos vários ministérios manifestos na Cários, nós vemos o louvor, a dança, a piedade com o Fábio Igor e com a Gabi. Chamo de piedade porque está destinado a levar alimentação para os necessitados, né? Então a piedade por ele, temos a diaconia, então nós já temos diversos ministérios aparecendo, teremos a escola de líderes. E aqui nós vemos que o Senhor, ele capacitou pelo Espírito Santo dele, naquele caso, para fazer as vestes sacerdotais de Arão e dos filhos dele, né? Mas também capacitou para criar as estruturas do tabernáculo. O Senhor capacitou cada um de acordo com o que eles tinham talento, né? Então eu pedi para o Senhor este revestimento no Espírito Santo, para que o Senhor direcione vocês na Cários, algo que vocês possam fazer pelo corpo de Cristo, para que vocês possam
se sentirem úteis no reino, né? E possam também ajudar a edificar este corpo e glorificar a Deus na Caris, né? Para que nós não sejamos glorificados no nosso cargo ministerial, qual o Senhor nos levantar lá, mas que pensamos em cooperar como formigas para prosperar o formigueiro, aonde nenhuma formiga tem a sua glória, mas é buscar a glória do formigueiro, que é aqui o formigueiro representando Deus, né? Então, muito importante que cada um de vocês já faça essa oração e busquem ver no que vocês são bons e competentes para que o Senhor os capacite e orar a Deus para que a Caris abram cada vez mais ministérios, para que nesses ministérios sendo abertos, vocês possam ver, nossa, eu me encaixo nesse ministério. Então é uma dupla oração aqui. Orar para que o Senhor mostre a sua capacitação no reino, mas orar também para que na Caris abram-se múltiplos ministérios para que vocês possam se enxergar dentro deles. Então é trabalhar nesse conjunto, nessa dupla via. E aí, no versículo 30 do mesmo capítulo 28, isso, no 30 do 28, eu pontuei essa parte aqui, deixa eu ver se é o 30. Juízo. Aqui, isso mesmo. Então, ponha também no peitoral juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Então, Urim e o Tumim não é a parte importante do versículo, mas só para vocês não ficarem confusos, eram instrumentos que lançavam sortes acerca de determinadas decisões. Então, por exemplo, vamos pegar no Novo Testamento, a gente não chegou lá ainda, estamos prestes a chegar. Mas quando Judas se suicida e morre, né? Não foi o Tumim e o Urim que foram usados naquela ocasião, creio eu, mas só para vocês entenderem. Teria que ser levantado um 12º apóstolo no lugar de Judas, né? Então foram lançados a sorte sobre Simão o Justo e sobre Matias. E a sorte caiu sobre Matias. Então só para vocês entenderem que esse Urim e Tumim era para lançar sortes entre aspas, né? Porque Deus já sabia que ele queria levantar, né? Mas só para que os homens pudessem, de alguma forma, Tipo, os dados? como se fosse, mas o Senhor já tinha decidido nisso. É como se eles falassem, Senhor, decide através desse instrumento qual é a sua vontade, entendeu? Mas o Senhor que iria decidir isso. E aí o Tumim e o Urim era uma extensão de como seria escolhido. Mas o Senhor já tinha escolhido, por exemplo, Matias, desde antes de ter lançado sortes. Assim como veremos que o rei Saul foi escolhido por Deus também. O Senhor deixa claro a escolha de Saul, que era debaixo dos seus desígnios. Mas seguindo aqui, depois do Urim e do Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quem que era Arão na época? Ele era o sumo sacerdote. Então, na mesma posição de Caifás, que eu li ali, né, no texto de João. Quando entrar diante do Senhor, assim, agora vem a parte importante. Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração, diante do Senhor continuamente. Então, de como o sumo sacerdote, ele leva os pecados dele e do povo diante de Deus. E temos em Jesus essa figura do sumo sacerdote. Então veremos que Jesus, ele terá essa figura de sumo sacerdote, né? Ele é conhecido como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mais para frente veremos isso no livro de Hebreus, estamos longe, mas iremos nos aprofundar mais. Mas como sumo sacerdote, ele tinha a função de fazer expiação pelos pecados dele próprio e da congregação. E daí, Jesus se mostra mais excelente do que Arão, nesta parte, porque Arão tinha pecados próprios que precisavam ser expiados também. Então ele tinha que fazer uma justificação pelos pecados dele primeiro, para entrar na presença do Senhor, para depois fazer pelos pecados da congregação inteira de Israel, né? No caso do Messias, não. Ele só fez expiação eterna por todos nós, porque nele mesmo não tinha pecado, fazendo que o sacerdócio dele seja superior a de Arão, por não ter que justificar-se a si mesmo, por ter morrido santo e imaculado. Olha só que maravilhoso, os contrastes do sacerdócio arâmico para o sacerdócio do Messias, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, deixa eu passar aqui, que aqui já foi. Temos agora o 38, do mesmo capítulo 28, que complementa aqui
essa parte que eu falei para vocês. Ó. E estará sobre a testa de Arão, o sumo sacerdote, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas. Então essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então falando justamente o que eu estava te falando. Do sumo sacerdote carregar a função de fazer expiação pelo povo. Então complementou o sentido do versículo anterior. E aí vamos já para o 42 do capítulo 28 ainda. Faça calças de linho para eles, para cobrirem a pele nua, e irão da cintura às coxas. Então aqui, o Senhor fez umas vestes a Arão de modo de cobrir a nudez dele. E aí quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo me trouxe para aquela passagem que eu já dividi com vocês, lá no Éden. De quando Adão e Eva estavam nus, né? Tentaram se cobrir com folha de figueira. E aí o Senhor não aceitou essa cobertura, né? Mostrou mais para frente que o Senhor matou um animal, né? E os cobriu com a pele daquele animal. Então, mostrando a necessidade do homem, a incapacidade do homem cobrir-se a si próprio e ser coberto pelo Pai. Mas aqui, nesse caso, além disso, esse cobrir-se, embora aqui está no sentido material, de não aparecer pele nua de Arão diante do Senhor, quando ele fosse realizar o seu ofício de sumo sacerdote, significa se apresentar do modo mais limpo e puro diante do Senhor. Então, tentar se apresentar sem pecado o máximo possível. Para nós isso é impossível, mas para nós é possível nos apresentarmos sem pecados voluntários. Nós sempre iremos pecar de alguma forma, de modo às vezes involuntário, mas tentar se apresentar diante do Senhor com vestes limpas, com vestes puras. Se tivermos pecado, que a gente faça aquela oração: Senhor, me perdoe se algum pecado passou por mim, eu não o percebi, mas que o pecado voluntário esteja longe de nós, né? Aquele pecado que nós premeditamos e calculamos para praticá-lo. E aí, chegamos no 31 já, então capítulo 31, 1. Eu já falei isso para vocês, mas é só um reforço, para você ver como que o Senhor leva a sério. Então no 31:1, o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Então aqui o Senhor tomou um indivíduo em particular e o chamou pelo nome. Então poderia chamar, por exemplo, Andressa, Lu, Lê, Tel, qualquer um pelo nome, né? Filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, de todo artifício. Nesse caso, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Então, mais uma vez, aqui complementa aquilo que eu disse anteriormente. Então, não importa quem vocês sejam, se vocês se acham incapazes, aqui fica claro que a capacidade não é nossa. O Senhor nos deu determinada vocação, só que a capacitação para o ministério vai ser dada pelo Espírito Santo. Então, é só um reforço da palavra que eu li anteriormente. E aí, seguindo no 31, versículo 12, então 31 ainda, no 12, disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certo? Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu ver se foi aqui. Tá bom. Não, foi outra parte que eu queria falar. Anotei errado aqui. Ah, não, foi isso mesmo. Então aqui, mas foi num outro sentido. Então aqui o Senhor estava falando acerca do sábado, né? Como um dia de descanso, como vocês viram no livro de Gênesis, o Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e santificou e separou aquele dia, né? Então o Senhor está nos mostrando aqui a importância de nós separarmos um dia, na medida do possível, que isso seja possível a todos, e dedicarmos esse dia ao Senhor e à nossa família. Então, é costume do judeu ele guardar o Shabat. O que o judeu geralmente faz no Shabat? Ele separa esse dia para a família. Então, ele toma o café em comunhão com a sua esposa e com seus filhos. Ele almoça, faz um jantar. Então, é um dia que você se dedica à sua família, à sua igreja local,
que é a sua família, onde você tenta prestar este culto, esse serviço a Deus, amando a sua esposa, os seus filhos. Eu vou até falar uma coisa aqui, eu vou transgredir como personal trainer, mas vocês vão me entender, né, a minha transgressão. Eu tirei um dia para ter uma atividade só minha e do Theo, né, que é o dia do McDonald's. Então, qual que é a rotina? Eu vou levar a Dessa no balé, na volta a gente faz um tempo, olha ele aqui, ó, escutou o McDonald's, ele já veio, ó. E aí, no meu coração, eu decidi tirar um dia para ter uma atividade só eu e o Theo, uma coisa que eu faça só com o meu filho, entendeu? E ali nós temos essa refeição do Mac, ele fica super feliz, nós temos essa comunhão, eu e ele. E é como se fosse um dia que eu guardo para me dedicar ao Theo, eu separo esse tempo pro Theo, pro meu filho, né? Não que eu não separe outros, né? Nós fazemos muitas coisas juntos, nós brincamos. Só que é importante, pais, esposas e filhos, vocês separarem um tempo para curtir a si próprios. Realmente tirar uma faixa de horário para se dedicar aos seus familiares, entendeu? E isso vai subir como um Shabá, como um incenso agradável às narinas de Deus. Ele vê que você está tirando um tempo para sua esposa, marido, que mulher, você, esposa, você está tirando um tempo para o seu marido, o marido está tirando tempo para a sua esposa, que pais, vocês estão tirando tempos para amarem os seus filhos. E nisso, Deus é glorificado pelo culto no lar, né? Onde vocês separarão um tempo para ler a palavra, em família, como núcleo familiar privado, eu estou falando agora. Não como uma família grande, mas de marido, mulher e filho mesmo. Sabe? Cada um na sua casa comam este cordeiro simbólico, entendeu? Procurando esta comunhão com seus entes mais próximos. Então é isso que o Senhor colocou a mim em relação ao Shabá. E aqui, no 32, foi a passagem que mais me encheu de ira quando eu li a Bíblia pela primeira vez aos 15 anos, né? Vocês sabem que Isaías 44 mexeu comigo bastante, falo direto de Isaías 44, mas aqui foi a primeira vez que me indignei, que fiquei indignado junto com Moisés, junto com o Senhor, que foi o bezerro de ouro, né, irmãos? Então, depois do Senhor os tirar com o braço forte do Egito, fazer os 10 prodígios, abrir o mar, derrubar o maná, tirar água de rocha, fazer tudo isso, né? O mar. Tudo. Ele fez todo o pacote, né? E aí, Moisés fica fora uns dias, acabou, né? Moisés não está mais aqui, né? Não temos um Deus para atravessar, faça-nos um Deus. E aí, olha só, o que é importante aqui? Olha só, quem foi que pediu os pingentes de ouro para lançar no fogo? O sumo sacerdote, né? Olha só. Então, o próprio sumo sacerdote, que falava, era porta-voz de Moisés, das palavras do Eterno. Então, Deus mandava as palavras para Moisés, que mandava para Arão, e Arão tinha o privilégio de falar as palavras do Altíssimo, nem tentou resistir a eles, nem tentou fazer nada, mas pela pressão da multidão, mais uma vez aqui, ó, a pressão da multidão, a pressão dos homens foi maior do que o temor a Deus. Então, mais uma vez, complementando a ideia de João lá atrás, né? Aonde nós tememos mais ao homem do que a Deus. E fizeram aquele bezerro, né? E aí o Senhor, né, já falou para Moisés, né, do pecado deles, e já quis os dizimar ali. E ali vem uma das lições mais maravilhosas de humildade que nós vemos na Bíblia de Moisés, que poderia ter uma nação toda para ele, né, vindo da sua semente, né? Mas Moisés não, Senhor. Moisés se preocupou com quem? Com a glória de Deus, porque Moisés falou assim: não, Senhor, não os mate, para que os egípcios e as nações não pensem que você só tirou eles do Egito para os matar, envergonhando o seu nome. Olha só, como Moisés estava centrado só na reputação de Deus, não na própria. Olha a diferença, né? Olha a diferença. E aí Deus, escutando a Moisés, os poupou, os perdoou, teve as consequências, muitos morreram aos fios da espada pelos levitas, como veremos mais à frente, e por conta deste feito os levitas foram levantados como tribo que iria suscitar o sacerdócio arâmico, né? Mas você vê a grande maldade. E Moisés ficou tão indignado quando ele voltou que ele acabou quebrando as tábuas que o próprio Deus escreveu a dedo
né, os mandamentos, né? Tamanha indignação que Moisés fez. E Moisés fez o certo, né? Ele já pegou aquela imagem de escultura, já lançou no fogo, já esmiuçou, transformou em pó, né? Deixou eles beberem. E beberam da água ainda. Olha só como Moisés realmente está virado. E aqui nós podemos comparar a saída de Moisés à ida de Jesus, quando ele entrou no templo e viu o comércio, né, sendo feito, né? Você vê que eles não pecaram nessa ira, porque essa ira, ela veio carregada de zelo pela reputação de Deus, né? Então Jesus, na sua ira, derrubou as mesas, fez um chicote, chicoteou ali os que estavam comercializando a fé no templo, e de mesma forma Moisés quebrando as palavras de pedra entalhadas por Deus, mas toda essa ira deles foi direcionada porque estavam envergonhando o nome do Altíssimo, né? Estavam envergonhando o nome do Eterno. Então nisso não pecaram, né? Porque estavam lutando pela reputação do Senhor. E aí, a ira de Moisés eu já falei, o sumo sacerdote que temeu mais ao povo do que a Deus também já falei. E aí no 33 vem essa revelação aqui, primeira vez que isso é falado. O 33, deixa eu ver se é logo no começo. Deixa eu ver o versículo. Deixa eu ver. Sobre o quê? Agora eu perdi essa passagem, mas tudo bem. Vamos mais pra frente, senão vai perder o fio da meada. Vamos no 35, irmãos, no mesmo capítulo, versículo 35. Deixa eu ver aqui, se é o 34 ou 35. É o 34. Deixa eu ver se é o 34. 33, tem 34. Exato. Agora ficou confuso aqui, deixa eu ver. 34 tem 35, 34. 34. Assim os filhos de 34 Israel tem viam 35? o rosto de Moisés, sobre a pele o resplandecia. Não, aqui eu devo ter anotado errado. Você quis falar sobre que Moisés tinha que escrever? Não, era outra coisa. Mas tudo bem, vamos fazer a parte mais importante agora. Deixa eu ver aqui se continua. Tá. As festas. Então vamos encerrar aqui com as festas, irmãos. Então aqui, quando o Senhor realizou o milagre dos primogênitos, a morte dos primogênitos, a 10ª praga, o Senhor instituiu a Páscoa ali, né? O Pêssega judaico. E ali, o Senhor então colocou a festa da Páscoa, do Pêssega, né? Que era a morte do cordeiro, matar o cordeiro, né? Passar o sangue nos umbrais para que o destruidor não destruísse o primogênito do judeu. A partir do Pêssega, da Páscoa, tinha a festa dos pães asmos, né? Onde teria que ser feito esse pão sem fermento, deveria ser comido por 1 semana. E depois teria a festa das primícias, né? E nós vemos que o Senhor Jesus cumpriu as três festas de modo perfeito. Então a Páscoa, é claro que ele cumpriu na sua morte, né? Ele morreu como cordeiro imaculado. O Senhor pede que esse cordeiro seja sem defeito, esse que vai ser morto para a Páscoa. O Senhor Jesus também, sem defeito, sem pecado, foi sacrificado, e no sangue dele nós somos livres da morte, da corrupção eterna, e somos chamados para a vida eterna. E depois, na festa dos pães asmos, lembra que eu falei para vocês, quando eu ministrei na Caris lá no passado, que tem na Páscoa judaica, eles guardam um pão chamado mitzvah, um pãozinho o pão sem fermento, que eles mesmos fabricam, e eles têm a tradição de esconder este pão, né? Porque há a promessa de que este pão um dia seria achado, né? E este pão traria vida para eles. E esse pão perdido que eles procuram, em toda a tradição, ainda hoje isso existe em Israel, essa tradição de esconder esse pão escondido que os judeus tanto perseguem é Jesus, né? O pão da vida, que nós vimos várias vezes, né, no livro de João, o qual o Senhor se apresenta como o pão da vida.
aquele pão que nos alimenta para a eternidade, que não alimenta apenas esse corpo material aqui, né? E ele cumpre grandemente a festa das primícias, porque quando ele morre e ele ressuscita e se apresenta ao Pai, ele se apresenta como o primeiro fruto, como o primeiro corpo glorificado. Houveram ressurreições antes dele, né? Mesmo no Antigo Testamento, mas ele foi o primeiro que ressuscitou do corpo de carne para um corpo glorificado. Então nele também é as primícias do que ressuscitaram com o corpo glorificado. Então, cada festa judaica também, no fim, apontava para o Messias, apontava para o que o Senhor Jesus realizaria e aperfeiçoaria. Então, as festas nada mais são do que como sombras, assim como o tabernáculo, assim como todos vimos, como o próprio castiçal, como todas as figuras, todas apontam para o Senhor Jesus, né? E aqui eu encerro com essas 3 festas apontando para Cristo. Vou dar um tempinho para vocês perguntarem algo ou acrescentarem algo também que o Senhor vos revelou. Então, irmãos, às vezes não se atenham tanto às dúvidas, mas se vocês tiverem algo que o Espírito Santo tocou a vocês para compartilhar aqui com o corpo, compartilhem. Está dado o tempo. Deixa eu me hidratar um pouquinho. É igual o meu. Como? Esse aqui é o seu nome? Olha lá. Esse aqui é o seu nome? Oi, Tuba. Oi. Então, só para falar assim sobre a questão do servo que você comentou, sobre os falsos profetas, né? Os falsos líderes e tal. A Laura conversando com ela um dia, ela comentou que uma das decisões assim que fez ela ficar na nossa igreja, na nossa comunidade, foi de ver os apóstolos participando de tudo, de ver o apóstolo indo limpar a igreja, arrumando as coisas e tal, e conversando com as pessoas, porque ela tinha vindo de uma congregação, de um ministério que eles eram como se fossem intocáveis. Sim, os líderes, eram divindades, né? E aí me fez lembrar disso e glorificar a Deus pela vida deles, por eles serem entregues ao reino e sempre estarem pensando em ser realmente os pastores de ovelhas mesmo, cuidando do que o Senhor pediu para cuidar. E os servos, né? Acima de tudo, né? Os servos, exato. Glória a Deus. Que o Senhor possa manter eles nesse espírito, né? Amém. Porque a conversão veio através deste testemunho deles, olha só. Aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes Jesus, ele não abria a boca, ele só agia, né? Então o gesto de um apóstolo varrer um chão converteu um coração a Deus. Um gesto. Não houve ministração, não houve pregação do evangelho. Houve uma pessoa que teoricamente é maior, se fazendo menor e varrendo, como se fosse mais um. Entendeu? Parece que a Dalva quer falar. Quer falar, Dalva? Mãe. Oi? Ela é Tá me ouvindo? Sim. No carro, deixa eu ver se você me ouve. Eu tive uma dúvida quando fala do primogênito. Quando o Senhor fala assim, que o primeiro filho é dele. Aí ele fala do primeiro filho, né, que eu entendi, filho nosso, e o primeiro filho de animais, por exemplo. Daí ele diz assim que o filho de animais, para que você tenha direito, os animais, para que você tenha direito ao primeiro filho de um animal, você tem que fazer sacrifício. Certo? Sim. Certo? Sim. E daí eu fiquei pensando assim, e os nossos filhos? Por exemplo, o nosso primeiro filho. Então, Dalva, essa parte aqui, ó. Então, lembra lá na 10ª praga? Ele falou em relação a... Então, lembra que na 10ª praga, o Senhor, Sim. o correto era todos os primogênitos no Egito morrerem. Tanto os primogênitos dos judeus quanto dos egípcios, certo? E aí, o que o Senhor fez? Ele instituiu a Páscoa
para que eles matassem um cordeiro e esse sangue passado nos umbrais pudesse salvar os primogênitos dos judeus, certo? Então, era para eles terem morrido, mas pelo sangue do cordeiro eles foram poupados, entendeu? Então, isso daí para os judeus, entendeu? Então, era para eles terem morrido também, é parecido com nós. Então, aqui no mundo, era para todos nós morrermos, entendeu? Pensando no planeta Terra, brasileiro, chinês, judeu, americano, todos nós que não cremos no sacrifício de Cristo, já estamos condenados à morte, entendeu? Só que quando o Senhor... Aí quando o Senhor fez o sacrifício da Páscoa, eles foram poupados. E para lembrar eles disso que o Senhor fez eles fazerem esse sacrifício, entendeu? De resgate do primogênito. Para eles lembrarem que se não fosse o sacrifício, era para os primogênitos deles serem mortos. Mas isso só diz respeito ao primeiro filho, não ao segundo ou ao terceiro, entendeu? Sim, o primeiro filho, sim. Ficou claro, Dalva? Ótimo. Muito. Glória a Deus, maravilha. Mais alguém, gente? Imagina, Deus abençoe, Dalva. Ari, tem alguma dúvida? Olê, Oi? você não chegou a ler o 33? Ah. Eu fiquei... Deixa eu ver. Por que Deus não quis ir com eles e mandou um anjo? Porque lembra do pecado, do pecado do bezerro? Do bezerro de ouro? Isso, então o Senhor se entristeceu grandemente com aquele pecado, foi um pecado muito grave que eles fizeram, né? Certo. Porque além de fazer o bezerro, eles falaram que o bezerro foi aquele que os tirou do Egito. Então, antes disso, eles murmuraram diversas vezes contra o Senhor, né? Por conta da fome, da sede, e o Senhor sempre os suprindo, né? Tanto ou com maná, ou com água saindo da rocha. Então o Senhor percebeu que aquele povo era um povo muito perverso, teimoso e insubmisso. E se o Senhor fosse pessoalmente com eles, o Senhor não conseguiria cumprir a promessa que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Ele iria os consumir, iria os matar. Entendeu? Então, o Senhor, sabendo que mesmo na sua infinita misericórdia, aquele povo uma hora iria tentá-lo ao ponto do Senhor não ter que praticar um juízo de morte contra eles, foi que o Senhor preferiu mandar um anjo, entendeu? Para poder ser fiel à promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Tanto é que quando Deus fala que iria destruir o povo, o que Moisés falou para ele? Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, entendeu? Que você faria uma descendência numerosa. Então, por amor a Abraão, Isaque e a Jacó, e sabendo que aquele povo era perverso, que o Senhor, se fosse no meio deles, iria os matar, foi que o Senhor mandou o anjo, entendeu? Então foi para ser fiel à promessa e reconhecer que aquele povo era muito perverso, que o Senhor iria ter que julgá-lo com juízo. Não ia ter como o Senhor poupá-los. Entendeu? Entendi. Obrigado, Lê. Imagina. Mais alguém? Então eu vou encerrar aqui com uma rápida oração, irmãos. Obrigado pela participação de vocês. Edifica muito quando vocês perguntam ou quando vocês esclarecem como que o Senhor foi glorificado, às vezes por um testemunho, como um ato, como a Tuba falou, do ato dos nossos apóstolos, de humildade, de servidão, de como esses atos também convertem corações ao Senhor. Vamos encerrar aqui. Pai maravilhoso, muito obrigado por mais essa reunião maravilhosa, Pai, onde meus irmãos participaram comigo juntamente, como componentes do corpo de Cristo, edificando a todos nós aqui reunidos, Senhor. Obrigado por podermos cumprir, de certa forma, a nossa função como igreja, de estarmos reunidos, Senhor, buscando a Tua glória, buscando o conhecimento de Ti, tanto no Antigo como no Novo, Senhor. Nos fortaleça por mais essa semana, Senhor, aonde iremos concluir o livro de João, onde o livro de Atos já está às portas, Senhor. Nos fortaleça na leitura de Salmos e no quase encerramento também do livro de Êxodo, Senhor, que já está no seu fim também. Nos abençoe,
que estejamos no propósito, cada vez mais fortes, cada vez com mais fome, com mais sede de Ti, Senhor, para que possamos compartilhar este pão na quinta-feira que vem e em todas as quinta-feiras deste ano, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, para a Tua glória, Senhor, para a glória do lavrador da videira. Amém. Graças a Deus. Está encerrado, amados. Até quinta que vem.